Salve, salve growers! Bem-vindos à Natural TV e hoje a gente vai falar sobre o haxixe, isso mesmo, uma substância com uma história fascinante. Desde suas origens no Oriente Médio, onde foi usado em rituais sufis, até a sua popularidade entre artistas europeus do século XIX, o haxixe tem sido uma parte importante de várias culturas. Diferentemente da maconha, que são as flores secas da cannabis, o haxixe é a resina concentrada, tornando-o muito mais potente. Vamos explorar hoje então como que o haxixe é produzido e entender suas diferenças com a maconha. E veremos também como seu uso evoluiu de práticas antigas para aplicações medicinais e recreativas modernas, especialmente em locais onde ela foi legalizada. Então, já aperta o teu aí, deixa aquele like que legaliza e vamos junto! Salve, salve Churuganja! Vamos para mais uma aula então aí de história e ritualística da cannabis. Salve, salve natural! Salve, salve comunidade Growmaker! Grande prazer estar aqui novamente com vocês para trazer esse tema importante, já aproveitando a vibe que a gente está passando agora, né, com as aulas do Thiago Reis. A gente vai agora fazer um complemento, né, para que a gente possa dar aquela açucarada final ali, e a gente vai estar falando hoje sobre o haxixe, um pouquinho sobre a história, um pouquinho sobre os usos, um pouquinho sobre essa medicina que vem da planta, que faz parte da planta, que é aquilo que a gente realmente cultiva, é realmente o conteúdo medicinal da planta, que é a resina, que são os tricomas, na forma de haxixe. Fica com a gente que você vai aprender bastante. Muito legal, né? Você que quer complementar esse assunto, já tá rolando, como disse bem o Churu aí, uma playlist sobre as formas de extração, né? Com solvente, sem solvente, e a gente vai falar um pouco aqui da história do haxixe que o Churu vai trazer pra gente. Queria saber então, né, Churu? Conta um pouco então da origem aí do haxixe propriamente, como é que se desenvolveu ao longo da história, cara? Então, pessoal, o haxixe, ele é uma medicina, né, extraída da maconha, que são os tricomas, que são os canabinoides, né, que nós tanto conhecemos, né? Então, o haxixe nada mais é do que a extração desses canabinoides, desses princípios ativos. Não se trata de uma modificação da medicina da planta, que é o que acontece quando você tenta reproduzir aquela molécula de forma sintética em laboratório. Não se trata disso. Se trata de extrair aquilo que já está na planta e não de modificar. Às vezes, para as pessoas leigas, elas têm muita confusão. Elas acham que maconha e haxixe são duas coisas antagônicas, ou uma coisa que é fabricada, que você em casa mistura um monte de produto, muitas vezes influenciada por aquilo que acontece com outras drogas, como a cocaína, em que se pega o extrato da folha da coca e se adiciona um monte de produto e se transforma em outra coisa. Então o haxixe não é isso. Nós estamos extraindo a medicina da planta. Então é muito antigo. A gente sabe que é tão antigo quanto o uso da própria planta. A partir do momento que o ser humano descobriu, isso há muito tempo, qual era a parte da planta que continha os efeitos, esse açúcar. O que dá efeito é esse pozinho. O que dá efeito é isso que está caindo da flor. E aí a gente tem algumas referências históricas, como, por exemplo, lá onde a planta surgiu, lá na China, lá na Índia. Nós tivemos o uso da planta lá no Egito, lá na Pérsia, lá na Mesopotâmia. O haxixe é tão antigo quanto o uso da planta. Que bacana, muito interessante, né, Churu? E você vê essa região aí justamente onde a planta se origina no planeta, né? Então, ali todo o Oriente Médio, Ásia, né? E essa implicação que traz até hoje. Você traz uma coisa muito importante, né? O haxixe, então, ele é o concentrado dessa extração que é feita dos tricomas da planta, né? E aí, Churu, como é que essa cultura, né? Como é que esse tipo de extração, que é o haxixe, se expandiu pelo mundo a partir ali do Oriente Médio? Peraí. Antes da gente continuar, já quero saber se você tá gostando desse conteúdo, e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza.
Já é inscrito e gosta do canal? Considere se tornar um membro. Você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve para essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir para escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem para a comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele peguinho. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microbes e as micorrizas, o seu cultivo biológico, Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. O pessoal do Oriente Médio, né? E aí nós temos ali no caso ali da Índia, quando se fazia, né, as colheitas ali das flores, que ficava a resina grudada nos dedos, né? Começaram a tirar essa resina dos dedos, né? E fazer o uso. E aí descobriram que ali era uma extração medicinal da própria planta. E aí nós temos os primeiros usos ali do haxixe, que é o caso ali do que a gente conhece como charas, né? Mas só lembrando que o uso do haxixe, ele não vem só daquela coisa de esfregar as flores e tirar ali a resina da mão. Ela vem também da própria medicina seca. No recipiente em que ela estava seca, caía o pólen e aquele pólen também era usado. Então, os agricultores, eles começaram primeiro a fazer o processo de charas, né, ali na parte da Índia, e na parte mais ali do Oriente Médio, ali um pouquinho ali já entrando ali na África, eles começaram a fazer o quê? Deixar a medicina seca e passar ela por alguns processos, né, de, vamos dizer assim, de bateção, né, que é quando você pega a medicina, cobre ela com um pano, coloca um recipiente embaixo e bate, vai caindo pólen lá embaixo e vai caindo. E eles descobriram que era uma maneira muito, muito útil, muito fácil de se extrair nessa resina, de se extrair esses canabinoides, tanto que muito do haxixe consumido na Europa vem desses países aí do Oriente Médio, ali também do Marrocos, em que a extração é dessa forma mais artesanal. Isso é muito legal e tem conteúdo sobre isso também na produção do kiff, essa forma de peneirar, né, e batendo ali as plantas como caindo todo esse tricoma na parte de baixo. Tem vídeo no canal para você dar uma olhada nesse tipo de processo. Churu, então a gente entende que o haxixe é essa produção a partir da resina das flores de cannabis, esses métodos de você fazer a extração, seja ali pelo peneiramento, como você trouxe, até o uso de gelo e água também dá para separar esses tricomas. Mas então qual que é a diferença entre a maconha e o haxixe, cara? Então, a principal diferença, vamos dizer assim, a gente tem que primeiro entender que o haxixe nada mais é do que a medicina da maconha. Vamos dar um exemplo aqui fácil de entender. É como que você pega uma planta medicinal, coloca na água, ferve e faz o quê? Um chá. O que é aquele chá? É a extração, né, dos princípios que tem ali naquela planta medicinal. No caso da maconha, o que é? Você está tirando da maconha toda aquela medicina e está usando ela de forma separada da matéria vegetal. Mas tem um ponto aqui que é importante. Quando você faz o que a gente conhece como extrato, significa que você está pegando uma alta concentração de matéria vegetal e tirando toda a medicina dela, que a gente sabe que você está tirando toda a massa, concentrando a medicina e, consequentemente, uma coisa é você consumir 1 grama de maconha, que é ali matéria vegetal, com tudo que tem ali, e outra coisa é você ter 1 grama de haxixe, né? Quando você trabalha com extração, você sabe que muitas vezes a redução é de cada 10 gramas ali, você vai tirar 1 grama ali de extração, mais ou menos. Então, é mais ou menos isso. Você vai ter o conteúdo de 10 gramas ali, por assim dizer, naquela extração, em 1 grama. Sim. Então, na porcentagem, né, Churu? A gente vê que uma flor potente de cannabis hoje está variando entre 10% e 30%, né, de THC, por exemplo. Já o concentrado pode partir de 30%, chegar a 60%, justamente porque tá ali só o crema de la crema, o mel do mel ali da cannabis, né, cara? Exatamente. E aí a gente tem várias vantagens, porque quando você consegue extrair aquilo que interessa, você ganha espaço, você melhora totalmente a produção da sua medicina. Então, a maneira de você preservar a sua medicina e conseguir, com aquela extração, fazer a sua medicina da mesma forma, sem todo aquele trabalho de lidar com uma grande massa
de matéria vegetal. Peraí, de novo eu aqui interrompendo, mas pra dar um recado muito bacana. Primeiro, se você ainda não deixou o like, essa é a hora. Deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí para conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da cannabis no Brasil. Por aqui na Natural TV você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia para levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante para quem está buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, Dr. Thierry. Para você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Ganzá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? Mas vamos lembrar, pessoal, que eu acho que a gente tem que sempre falar isso, ainda mais nessa época de tanta desinformação. Mesmo em doses altas, mesmo que uma pessoa consuma, não existe nenhuma documentação de overdose de haxixe. Então, o máximo que vai acontecer é você ficar com fome e dormir da mesma forma. Vai dormir, mas você acorda. Tem outras drogas que você dorme e não acorda mais. Maconha e haxixe nunca causaram uma morte aí na civilização, e essa é a história. Olha que é utilizado desde a antiguidade, ó. E por falar em coisa utilizada desde a antiguidade, Churu, conta pra gente, né, como é que o haxixe era usado antigamente e se tem alguma diferença do uso dele atualmente também, cara. Vamos lá. Assim como acontece com outras substâncias, né? Vamos dizer assim, existem substâncias psicoativas que elas estão altamente ligadas, né, a práticas espirituais, e o uso mais antigo de substâncias em si, ele era sempre ligado a práticas espirituais, era sempre em contexto espiritual e ritualístico, né? Com a maconha não era diferente, só que a maconha, ela é o seguinte: existem substâncias que você não consegue usar fora do propósito do ritual. Se você fizer um uso fora do propósito, é como, vamos dizer assim, você acaba tendo problemas e não tem o efeito desejado. No caso da maconha, ela é o que a gente chama, no meio da informática, de software livre, ou seja, é de código aberto, ou seja, ela está disponível para vários e vários tipos de uso. E no passado se fazia o uso espiritual, né? Nós temos ali, vamos dizer assim, práticas espirituais voltadas à meditação. Nós temos ali na parte ali da Índia, né? Se usa ainda hoje muito isso para você fazer a sua conexão, no caso de rituais mais tribais, né? O pozinho, o kiff, para você justamente atingir, como ele tem uma concentração muito alta de canabinoides de uma só vez, é uma enxurrada, é diferente de fumar um beck, que você está fumando ali a matéria vegetal junto com outros, né, materiais. Então você automaticamente, rapidamente, já era induzido a um estado alterado de consciência muito rápido. Então, espiritualmente, para práticas espirituais no passado, em diversas culturas e civilizações, ele tinha esse uso de induzir o estado alterado de consciência rapidamente. Uau, as portas da percepção, né? Pô, sensacional a história do haxixe. Já quero te convidar para assistir aí a nossa playlist sobre as formas de extração do haxixe com e sem solvente. Tem todas as formas lá para você falar, e quero que você comente aí com a gente, ó, qual que é a tua forma de haxixe mais utilizada, o que você acha mais interessante sobre essa história do haxixe, né? E ó, quem é membro do canal vai ter aquela resenha logo mais, hein, querido? É isso aí, pessoal, é isso aí. Existem formas de extração do haxixe mais modernas, que são essas que a gente está conhecendo, são essas que o Reise vai abordar, mas o haxixe em si, mesmo naquelas formas mais rústicas, né, do pozinho, do pólen ou do charas, é tão antiga quanto o uso da planta.
alguns especialistas falam que é tão antigo quanto o cultivo de milho, para você ter uma ideia. A gente vai Ô, Churu, tem história aí que a cannabis é uma das primeiras plantas a ser domesticada sem ser para fins alimentares. Olha que loucura, como é muito importante de fato, né? Com certeza. Então, pensa aí, antes mesmo da galera estar preocupada com a comida pro estômago, pra barriga, eles estavam preocupados com a comida pra cabeça. É velho, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso na resenha. Queria agradecer a cada um de vocês que acompanha o conteúdo. A gente tá aí resumindo, mas você, claro, tem muito conteúdo aí pra você aprendendo com o passado e construindo o futuro, sempre procurando melhorar. Tamo junto, comunidade. Gratidão mais uma vez juntos. É isso aí, ó. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal aí e vamos junto!